Você acredita que a destruição ela pode fazer parte do amor de Deus? Essa pergunta parece assim absurda, porque afinal, quando a gente pensa em destruição, logo nos vem à mente guerras, terremotos, doenças, perdas, tragédias e até morte. Mas e se eu lhe disser que existe uma lei divina chamada justamente lei de destruição? E mais, ela foi criada por Deus. Como pode ser possível isso? Será que Deus deseja o sofrimento? Será que estamos entendendo essa lei de maneira completamente equivocada? Fique comigo até o final desse vídeo. Você vai ter uma resposta apresentada pela doutrina espírita que muda completamente a nossa visão sobre a morte, as perdas e as transformações da vida. Quando Allan Kardec estudou as leis morais em O Livro dos Espíritos, descobriu algo surpreendente. Entre elas está exatamente a lei de destruição. À primeira vista, isso nos assusta, né? Mas basta compreender o seu verdadeiro significado para percebermos que não fala de violência, ela fala de transformação. Na natureza, tudo se transforma. As folhas caem para que outras nasçam, as estações mudam, o corpo envelhece, as células do nosso organismo, essas morrem e são substituídas todos os dias. Nada permanece igual para sempre. Tudo muda o tempo todo. E a destruição, ela faz parte da renovação da vida. Os espíritos explicam que é preciso destruir para renovar. Sem transformação, não há progresso. Imagina uma floresta grande onde nenhuma árvore jamais caísse. Com o tempo, a luz deixaria de alcançar o solo e as novas plantas, com certeza, não cresceriam. A própria floresta, essa morreria lentamente. Aquilo que chamamos de destruição, muitas vezes, é apenas a preparação para um novo ciclo. E isso vale também para a nossa vida. Quantas vezes uma perda abriu espaço para um novo começo? Quantas vezes um sofrimento nos tornou pessoas melhores? E quantas vezes o fim de um caminho nos conduziu a um outro caminho muito mais significativo? Isso não significa que Deus provoque o sofrimento. Não é isso. Significa que Ele permite que as transformações naturais da vida cumpram o seu papel no processo da nossa evolução. Mas existe uma pergunta assim inevitável, né? E as guerras? E a violência? E os desastres provocados pelo próprio homem também fazem parte da lei de destruição? A resposta da doutrina é bem clara, muito clara. Existe uma enorme diferença entre a destruição necessária e a destruição causada pelos abusos humanos. Os fenômenos naturais fazem parte da lei da natureza. Já as guerras, o ódio, a crueldade, a violência são consequências do uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Deus criou leis perfeitas. O ser humano é que muitas vezes cria o sofrimento que simplesmente poderia evitar. Este é um ponto muito importante. Nem toda destruição representa a vontade de Deus. Muitas são resultados do nosso egoísmo, da nossa falta de amor, mas existe uma outra forma de destruição muito mais silenciosa. E talvez ela esteja acontecendo neste momento dentro de nós. Quantas vezes nós destruímos a nossa paz alimentando ressentimentos? Quantas vezes destruímos os nossos relacionamentos simplesmente por orgulho? E quantas vezes nós destruímos oportunidades por medo? Essa talvez seja a destruição mais perigosa, porque ela não aparece nas manchetes dos jornais, ela acontece dentro do nosso coração. E agora chegamos ao ponto mais surpreendente.
Na visão espírita, a morte não representa a destruição do espírito. Ela representa apenas o fim de uma existência material. O corpo morre, mas o espírito continua vivendo. E isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a morte. Ela deixa de ser um fim absoluto e passa a ser simplesmente uma transição, uma mudança de dimensão. Assim como a lagarta parece desaparecer quando entra no casulo, mas na verdade ela está se preparando para se tornar uma borboleta. A morte ela é semelhante. Ela não destrói a vida, ela transforma a sua manifestação. Por isso, Jesus afirmou que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, porque diante das leis divinas, ninguém deixa realmente de existir. Apenas mudamos de condição. Existe um detalhe extraordinário. A lei de destruição também, ela atua dentro de nós. Todos os dias nós somos convidados a destruir aquilo que impede a nossa evolução. Destruir o orgulho, destruir o egoísmo, destruir a intolerância, destruir o preconceito, destruir a vaidade. Essa é uma destruição necessária. Por quê? Quando a gente abandona os velhos hábitos, nós podemos construir uma versão melhor de nós mesmos. Talvez seja exatamente por isso que tantas provas chegam à nossa vida. Elas não vêm para nos destruir, elas vêm para destruir aquilo que ainda nos impede de crescer espiritualmente. No início deste vídeo, eu perguntei como Deus poderia criar uma lei de destruição. Agora, talvez, a resposta esteja clara. Deus não criou uma lei para acabar com a vida. Deus criou uma lei para permitir a sua renovação permanente. Sem transformação, não existe progresso. Sem mudanças, não existe aprendizado. Sem renúncias, não existe o nosso crescimento espiritual. A verdadeira destruição não é aquela que elimina, é aquela que prepara um novo começo. E talvez essa seja a maior mensagem dessa lei divina. Nunca confunda fim de um capítulo com o fim de uma história, porque para Deus, todo final pode ser o início de uma nova oportunidade, uma mudança de ciclo. E você, existe algo aí em sua vida que precisa ser destruído para que algo melhor possa acontecer? Escreva suas reflexões no comentário e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Talvez alguém esteja vivendo um momento de perda e precise descobrir que, diante das leis de Deus, toda transformação pode esconder um novo começo. Eu sou Elisa e este é o canal E a Vida Fala. Se você gostou, deixa seu like, siga o canal, compartilha e comenta aí. Estou te aguardando. Abraço.